Já que derivamos em geral o prazer cômico da comparação, obrigamo-nos a examinar o próprio cômico da comparação. Este, de fato, serve como um método de tornar cômica as coisas. Nosso interesse nessa questão há de aumentar quando lembramos que também, no caso das analogias, frequentemente constatávamos que nosso sentimento nos deixava em apuros quanto a decidir se alguma coisa devia ser considerada como um xiste ou simplesmente cômica. O assunto, deve-se admitir, merece tratamento mais cuidadoso que o que nossos interesses aqui possam devotar-lhe. O principal atributo que procuramos em uma analogia é sua adequação, travessão, isto é, se convoca a atenção para uma conformidade realmente presente em duas coisas diferentes. O prazer original na redescoberta da mesma coisa, entre parênteses, Gross, 1899, não é o único motivo que favorece o uso das analogias. Há o fato ulterior de que as analogias sejam capazes de uma utilização que acarreta um alívio do trabalho intelectual. Isto é, se seguimos a prática usual de comparar o que é menos conhecido com o que é mais conhecido, ou o abstrato com o concreto, elucidando pela comparação o que é mais estranho ou mais difícil. Toda comparação como essa, especialmente de algo abstrato com algo concreto, envolve certa degradação e certa economia na despesa com a abstração, no sentido da mimética ideacional, mas naturalmente não é suficiente para permitir que a característica do cômico seja claramente posta em proeminência. Não emerge repentina, mas gradualmente do prazer, do alívio acarretado pela comparação. Há uma abundância de casos que simplesmente margeiam o cômico e a respeito dos quais podia-se duvidar quanto a apresentarem a característica do cômico. A comparação torna-se indiscutivelmente cômica se ocorrer uma elevação no nível da diferença na despesa com a abstração em duas coisas a serem comparadas. Se algo sério e estranho, especialmente de natureza moral ou intelectual, é comparado com algo trivial e inferior, o prévio prazer do alívio e a contribuição dos determinantes da mimética ideacional podem, talvez, explicar a gradual transição, condicionada por fatores quantitativos do prazer geral ao prazer cômico durante a comparação. Sem dúvida, evitarei incompreensões se acentuar o fato de que não atribuo prazer cômico nas analogias ao contraste entre as duas coisas comparadas, mas a diferença entre as duas despesas com a abstração. Quando uma coisa não familiar, difícil de ser apreendida, algo que é abstrato e efetivamente sublime em uma acepção intelectual, é declarada, corresponde a algo familiar e inferior, cuja imaginação implica a completa ausência de despesa da abstração. Então, a coisa abstrata é ela própria desmascarada como algo igualmente inferior.
O cômico da comparação é assim reduzido a um caso de degradação. Uma comparação pode, entretanto, como já vimos, ter um caráter de xiste, sem vestígio de mesclagem cômica, travessão, precisamente quando evita a degradação. A comparação da verdade com uma tocha que não pode ser levada através de uma multidão sem queimar as barbas de alguém tem um puro caráter de xiste, pois restitui um torneio expressivo esvaziado, abre parênteses, a tocha da verdade, fecha parênteses, a seu valor pleno. E não é cômica, porque a tocha é um objeto que, embora concreto, não carece de certa dignidade. Mas uma comparação pode facilmente ser cômica e chistosa, independentemente uma coisa da outra, desde que a comparação pode vir em socorro de certas técnicas do xiste, tal como a unificação ou a alusão. Dessa forma, a comparação por Nestroy da memória a um armazém é a um tempo cômica e chistosa. Travessão cômica devido à extraordinária degradação que o conceito psicológico suporta ao ser comparado a um armazém, e chistosa porque a pessoa que utiliza a comparação é um caixeiro que estabelece assim, pela comparação, uma bastante inesperada unificação entre a psicologia e sua profissão. A expressão de Heine, abre aspas, até que finalmente rebentaram todos os botões dos calções da minha paciência, fecha aspas, parece à primeira vista não mais que um notável exemplo de uma comparação comicamente degradante, mas à consideração ulterior lhes são permitidas também as características de xiste, já que a comparação a serviço da alusão viola a região do obsceno, conseguindo, pois, liberar o prazer no obsceno. O mesmo material, por uma coincidência que admitidamente não é aleatória, fornece-nos uma produção de prazer que tem o caráter de xiste e é simultaneamente cômica. Se as condições de um favorecem a gênese do outro, sua união tem um efeito perturbador sobre o sentimento que se supõe informar se deparamos com um xiste ou com algo cômico. Só se podendo chegar a uma decisão através da investigação atenta que se tenha libertado de qualquer predisposição para uma espécie de prazer particular, conquanto possa ser atraente acompanhar os determinantes mais íntimos da produção de prazer cômico, o autor deve ter em mente que nem sua formação, nem sua ocupação diária justificam a extensão de sua investigação além da esfera dos xistes. Ele deve confessar que o tópico das comparações cômicas o faz particularmente ciente de sua inabilidade. Portanto, prontamente recordamos que muitas autoridades não reconhecem a nítida distinção conceptual e material entre os xistes e o cômico, a cujo estabelecimento descobrimos-nos levados considerando os xistes simplesmente como o, abre aspas, cômico do discurso ou das palavras, fecha aspas.
Comentamos anteriormente que nos acreditávamos capazes de distinguir um dito cômico de um xiste, abre aspas. Com um forcado e muito esforço, sua mãe pescou-o do ensopado, fecha aspas. É meramente cômico o comentário de Heine sobre as 4 castas entre os habitantes de Göttingen, travessão, professores, estudantes, filisteus e asnos, par excellence um xiste. Para algo intencionalmente cômico, tomarei como modelo o Wippchen, Wippchen, de Stettheim. As pessoas chamam Stettheim espirituoso porque ele possui em alto grau o dom de evocar o cômico. Esta capacidade de fato determina adequadamente o espírito que alguém tem, em contraste com o xiste que faz. Não se pode negar que as cartas de Wippchen, o correspondente de Bernau, são também espirituosas na medida em que estão salpicadas de xistes de toda classe, entre os quais alguns autenticamente bem-sucedidos, abre parênteses, de uma exposição de selvagens em uniforme de gala, fecha parênteses. Mas o que dá a estas produções seu caráter peculiar não são tais xistes separados, mas o quase excessivo cômico do discurso que flui através deles. O Wippchen foi, sem dúvida, originalmente pretendido como uma figura satírica, uma modificação do Schmuck de Gustav Freytag, um desses indivíduos incultos que usam mal e dilapidam a reserva cultural de uma nação. Mas a satisfação que o autor desfrutava dos efeitos cômicos realizados na pintura dessas personagens evidentemente foi relegando pouco a pouco o propósito satírico a segundo plano. As produções de Wippchen são, em sua maior parte, nonsense cômico. O autor utilizou a disposição agradável obtida pela acumulação desses êxitos para introduzir, justificavelmente devo dizer, junto com um material perfeitamente permissível, toda a classe de sensaborias que por si próprias não seriam toleráveis. O nonsense de Wippchen produz um efeito específico devido a uma técnica peculiar. Se considera mais detalhadamente a esses xistes, fica-se especialmente impressionado por alguns tipos que fornecem seu caráter a toda a produção. Wippchen utiliza predominantemente combinações, amalgamações, modificações de rodeios habituais de expressão, travessão, citações e substituições de alguns elementos comuns neles por formas de expressão mais pretensiosas e pesadas. Esta característica incidentalmente aproxima-se das técnicas dos xistes. Eis, por exemplo, algumas amalgamações, abre parênteses, extraídas do prefácio e da primeira página de toda a série, fecha parênteses, abre aspas. A Turquia tem dinheiro. We have mir, abre colchetes, como feno pelo mar, fecha colchetes e aspas, composto de duas expressões, abre aspas, dinheiro, we have,
abre colchetes, como feno, fecha colchetes e aspas, e, abre aspas, dinheiro, we send mier, abre colchetes, como areia pelo mar, fecha colchetes e aspas. Ou, abre aspas, não sou mais que uma coluna despojada de 2 folhas que dá testemunho da glória finda, fecha aspas. Travessão, condensado de, abre aspas, uma árvore despojada de suas folhas, fecha aspas. E, abre aspas, uma coluna que, reticências, etc., fecha aspas. Ou, abre aspas, onde está o fio de Ariadne, que me afastará da Sila, deste estábulo de Augias, fecha aspas, para o qual 3 lendas gregas contribuíram com um elemento. As modificações e as substituições podem ser sumarizadas sem muita dificuldade. Sua natureza pode ser verificada nos seguintes exemplos, característicos de Wipschen, e por trás dos quais corre o lampejo de uma outra expressão verbal, mais corrente e usualmente mais vulgar, reduzida, pois, a clichê. Abre aspas, mir Papier und Tinte hocher zu hängen, abre colchetes, pendurar o papel e a tinta muito alto para mim, fecha colchetes, fecha aspas. Usamos a expressão, abre aspas, eine den Brotkorb hocher hängen, abre colchetes, pendurar muito alto a cesta de pão, travessão, pôr alguém em meia ração, fecha colchetes e aspas, metaforicamente para, abre aspas, por alguém em circunstâncias mais difíceis, fecha aspas. Portanto, por que não estender a metáfora a outro material? Abre aspas, batalhas em que algumas vezes os russos puxam menos, abre colchetes, e partem em segundo lugar, fecha colchetes, e outras vezes puxam mais, fecha aspas. Apenas a primeira dessas expressões, abre colchetes, den cruzieren, ziehen, puxar menos, fecha colchetes, é de uso comum, mas em vista de sua derivação, não é um absurdo pôr em circulação também a segunda. Quando eu era ainda jovem, o Pégaso acordava dentro de mim. Se introduzíssemos o poeta ao invés de o Pégaso, encontraríamos um clichê autobiográfico desgastado pelo uso frequente. É verdade que Pégaso não é um substitutivo adequado para poeta, mas há uma relação conceptual entre ambas, sendo Pégaso uma palavra altissonante. Assim vivi eu os espinhosos sapatos da infância. Um simile em vez de simples declaração. Die Kinderschuhe austreten, abre colchetes, gastar os sapatos da infância, deixar a nursery para trás, fecha colchetes. É uma das imagens conectadas com o conceito de infância. Da profusão de outras produções de Wipschen, algumas podem ser acentuadas como puros exemplos do cômico. Por exemplo, um desapontamento cômico, abre aspas, por horas a luta flutuou até que finalmente permaneceu indecisa, fecha aspas. Ou um desmascaramento cômico da ignorância,
abre aspas, Clio, a medusa da história, fecha aspas, ou citações tais como, abre aspas, Rabent, sua fata Morgana, mas nosso interesse é suscitado principalmente pelas amalgamações e modificações porque estas repetem familiares técnicas do xiste. Podemos, por exemplo, comparar com as modificações xistes tais como ele, abre aspas, ele tem um grande futuro após si, fecha aspas, ou, abre aspas, hat en idel vor dem Kopf, fecha aspas, ou o xiste de modificações de Lichtenberg, abre aspas, novos balneários curam bem, fecha aspas, etc. Deverão as produções de Whitchan, que usam a mesma técnica, ser chamadas xistes? Ou em que diferirão destes? Não é difícil responder. Recordemos que os xistes apresentam uma dupla face a seu ouvinte, forçando-o a adotar dois pontos de vista diferentes a seu respeito. Em um xiste de nonsense como os últimos mencionados, uma concepção a que leva em conta a expressão verbal considera-o como nonsense. A outra, que acompanha as insinuações fornecidas, passa pelo inconsciente do ouvinte e descobre-lhe um excelente sentido. Nas produções de Whitchan, semelhantes a xistes, uma das faces está em branco, como se fora rudimentar, uma cabeça de Janus com apenas uma das faces desenvolvidas. Se permitimos a técnica nos enganar, levando-nos ao inconsciente, lá nada encontramos. As amalgamações não nos conduzem a nenhum caso em que as duas coisas amalgamadas produzem um novo significado. Se tentamos uma análise, elas separam-se completamente. As modificações e substituições conduzem, como fazem os xistes, a uma verbalização usual e familiar, mas a própria modificação ou substituição nada nos diz de novo e, via de regra, efetivamente nada nos diz de possível ou utilizável. Portanto, sobra apenas uma das perspectivas de tais xistes, travessão, a de serem nonsense. Resta-nos simplesmente decidir se escolheremos chamar tais produções que se livraram de uma das essenciais características dos xistes de maus xistes ou se nem mesmo as consideraremos xistes. Xistes rudimentares como esses, sem dúvida, produzem um efeito cômico, que podemos explicar de mais de uma maneira, ou o cômico procede da descoberta de modos de pensamento do inconsciente, como nos casos considerados anteriormente, ou o prazo deriva da comparação com um xiste completo. Nada nos impede de supor que ambas as maneiras de gerar prazer cômico convergem aqui. Não é impossível que aqui a inadequação do apoio solicitado aos xistes seja precisamente o que converte o nonsense em nonsense cômico. Pois há outros casos facilmente inteligíveis em que uma inadequação dessa espécie, quando comparada ao que devia ser efetuado, torna o nonsense irresistivelmente cômico.
A contraparte dos xistes, travessão, os enigmas, travessão, pode talvez nos oferecer melhores exemplos disso que os próprios xistes. Por exemplo, eis uma adivinhação faceta, abre aspas, o que é que se pendura na parede e onde alguém pode secar suas mãos? Fecha aspas. Teríamos um enigma idiota se a resposta fosse uma toalha de mão, mas tal resposta é rejeitada, travessão. Não, um arenque, travessão. Mas, pelo amor de Deus, começa o enfurecido protesto. Um aranque ninguém pendura na parede. Você pode pendurá-lo lá, travessão. Mas quem é que no mundo vai enxugar suas mãos em um arenque? Travessão. Bem, é a confortante resposta. Você de fato não tem que fazer isso. Esta explicação, dada através de dois típicos deslocamentos, mostra quão longe esta adivinhação se acha de um autêntico enigma, devido à sua absoluta inadequação. Parece-nos ser travessão, em vez de ser apenas absurdamente idiota, travessão, irresistivelmente cômica, deste modo fracassando em cumprir condições essenciais. Os xistes, os enigmas e outras coisas que não produzem prazer cômico por si, tornam-se fontes do prazer cômico. Há menos dificuldades em compreender o caso do cômico involuntário no discurso que encontramos realizado tão frequentemente quanto estes nos agradam, por exemplo, nos poemas de Friedrich Kempner, 1891. Contra a vivissecção en unbekanntes Bände der Seelen kicket den Menschen en das arme Tier. Das Tier hat einen Willen, travessão, ergo sili, wenn auch ne kleiner aus wir. Ou a conversão de um casal de amantes, o contraste. Wie glücklich bin ich, ruft sei leise, auch ich sagt lauter ihr Gemahl, es macht mit dein Art und Weis, sagst du's auf mein Gut ou Wa. Lembrando que eu não falo essa língua, mas tentei pronunciar o mais próximo do que eu acredito que seja. Nada aqui nos faz pensar em xistes, mas sem dúvida há uma inadequação nesses poemas que os torna cômicos, travessão, a extraordinária deselegância de sua expressão. Sua conexão com os mais corriqueiros e jornalísticos torneios expressivos, a simplória limitação de seu pensamento, a ausência de qualquer vestígio de matéria ou forma poética. A despeito disso tudo, entretanto, não é óbvio porque consideramos cômico os poemas de Kempner. Consideramos muitos produtos similares, nada mais que chocantemente ruins. Não nos fazem rir, mas irritam-nos. Porém, é precisamente a grandeza da distância que os separa do que esperamos de um poema que impõe a nós a perspectiva cômica. Se tal diferença nos parecesse menor, íamos antes a criticar que a rir.
Além disso, o efeito cômico dos poemas de Kempner é assegurado por uma circunstância subsidiária, travessão, às inequivocamente boas intenções do autor e a peculiar sinceridade de sentimento que desarma nosso escárnio ou nossa irritação e que sentimos subjacente às suas expressões incompetentes. Aqui recordamos um problema cuja consideração tínhamos adiado. A diferença na despesa é sem dúvida a condição básica determinante do prazer cômico, mas a observação revela que essa diferença não leva invariavelmente à geração do prazer, que outras condições deverão estar presentes ou que perturbações hão de ser coibidas para que o prazer cômico possa efetivamente se originar da diferença na despesa. Antes de nos voltarmos para a resposta dessa questão, concluiremos essa discussão com uma clara asserção de que o cômico no discurso não coincide com os xistes e que os xistes devem, portanto, ser algo diferente do cômico no discurso. Agora que estamos a ponto de nos aproximar de uma resposta à última questão, quanto às condições necessárias para a gênese do prazer cômico a partir da diferença na despesa, podemos nos permitir um alívio que não deixará de nos proporcionar prazer. Uma réplica acurada a essa questão seria idêntica a uma descrição exaustiva da natureza do cômico, para a qual não reivindicamos nem capacidade nem autoridade. Deveremos nos contentar novamente em lançar luz sobre o problema do cômico, apenas na medida em que este contrasta claramente com o problema dos xistes.